Neste vídeo, vamos apresentar uma das formas para fazer um robô line follower, ou seja, um robô que é capaz de seguir uma linha. Vamos assim explicar todo o procedimento e como tudo funciona. Vamos utilizar o que construímos como exemplo, mostrando toda a sua evolução durante as 3 versões e como superamos as nossas dificuldades. Para a roda dianteira, consideramos algumas opções. Vários sistemas de direção, como se pode ver nas imagens, inclusive com rodas de tamanhos diferentes. Pensámos utilizar uma peça rotativa de Lego igual à da imagem, mas, no final, esta não se provou necessária. O sistema que foi escolhido foi o que se pode ver nesta foto. Como podem verificar, algo super simples. A próxima sequência de imagens foi acelerada. Nela pode-se ver todo o trabalho que foi colocado na produção da primeira versão do nosso robô. Aqui pode-se ver a construção dos apoios dos motores, as furações para a estrutura de Lego onde ficaram os primeiros sensores e LEDs, Em termos de ferramentas, utilizamos material maioritariamente comum. A única ferramenta mais especializada foi mesmo a máquina de furar de bancada que se pode ver aqui. Por fim, o suporte onde foi montado o Arduino. Usamos o processador L293D como motor shield. No pino 1, ligamos os 5 volts do Arduino para que o canal 1 e 2 funcionassem e fizemos o mesmo no pino 9 para os canais 3 e 4 funcionarem. O pino 1A recebeu uma ligação do Arduino que influenciar o pino 1Y, que ia estar ligado a um dos terminais do motor. O mesmo acontece com os pinos 2A e 2Y, 3A e 3Y e 4A e 4Y. Todos os pinos A recebiam informações do Arduino, enquanto os respectivos pinos Y passavam essa informação para o terminal do motor a que estavam ligados. Aos pinos 4, 5, 12 e 13 ligamos grounds para fechar o circuito. O pino 16 corresponde à energia que o processador precisa para funcionar, então ligamos os 5 volts do Arduino. O pino 8 corresponde à energia que ia ser enviada aos motores, e como ainda só tínhamos uma pilha, ligamos também os 5 volts do Arduino. Aqui está o circuito que foi utilizado na primeira e na segunda versão do nosso projeto. Aqui podemos ver o Arduino e a breadboard, o processador que substitui o motor shield, os motores, as pilhas que aqui representam uma pilha de 9 volts, o interruptor, os LEDs e por fim os sensores. Após a construção, ao ligar o robô pela primeira vez, descobrimos o nosso primeiro problema. Os LEDs não tinham a mesma cor e não era a cor indicada. A indicada e a que nós queríamos era a branca, mas um deles tinha a cor azul e o outro vermelha. Por tentativa e erro de colocar e retirar fios, viemos a descobrir que o problema estava em não haver resistências suficientes no circuito dos LEDs. Como se pode ver aqui neste vídeo demonstrativo, ao colocar as resistências, os LEDs mudam de cor. O nosso segundo problema foi não conseguirmos fazer com que o robô fizesse uma curva, uma vez que não tínhamos rodas e motores adequados para tal.
Neste código, onde a nossa única intenção era testar a curva do robô sem influência da luz que captava, começámos por definir quais seriam os pins do Arduino que iam enviar informações para os terminais do motor direito e para os terminais do motor esquerdo. Neste método de setup, definimos cada um dos pins do Arduino como output, ou seja, que iria enviar informações do Arduino até ao driver. Para definir o valor da velocidade e a direção inicial dos motores, decidimos não dar energia a nenhum dos terminais do motor da direita, o que faria com que este motor ficasse parado. Por outro lado, para o motor da esquerda, num dos terminais decidimos não dar energia, mas para o outro terminal demos uma energia muito alta para que ele conseguisse rodar à velocidade máxima. Quanto ao procedimento que o Arduino ia tomar e ia repetir infinitamente após ter sido iniciado, podemos verificar neste método loop que faríamos exatamente a mesma coisa que fizemos no setup, ou seja, a roda da direita ia manter-se parada enquanto a da esquerda ia rodar à máxima velocidade. Neste vídeo, onde aplicamos o código explicado anteriormente, podemos ver que o efeito que pretendíamos obter não se verifica. Uma das rodas é arrastada pela outra, em vez de ficar parada como desejado, impossibilitando assim que o robô fizesse uma curva. Os motores eleitos em primeiro lugar tinham muito pouco torque, o robô era extremamente lento e dava a sensação de que os motores não tinham força. Era preciso um pequeno empurrão para que o robô começasse a andar. Começa assim a versão 2 do nosso robô. Para resolver este problema que se viu mesmo agora, decidimos alterar os motores e as rodas para aqueles que a maior parte dos grupos estavam a utilizar. Estes tinham muito mais torque do que os anteriores e as rodas geravam muito mais atrito do que aquelas que tínhamos antes. Alterámos também a base do nosso robô. Achámos que estava demasiado pesado e assim optámos por uma base de cartão. Infelizmente, enquanto estávamos a testar os novos motores e rodas, o nosso Arduino deixou de funcionar. Não conseguimos compilar o código e assim carregar o código de testes para podermos testar o nosso robô. Para além disto, ao tentarmos carregar no botão reset do Arduino, este não funcionava. Fomos à internet para tentar resolver o problema e apareceu-nos um site que recomendava fazer um loopback test. Este teste consiste basicamente em juntar dois pinos do Arduino através de um cabo e tentar que o Arduino transmita uma informação para ele mesmo, para saber que está mesmo a funcionar. Ao realizar o procedimento que está neste site, o nosso Arduino não respondeu, ou seja, aquilo que ele mandava não era recebido. Descobrimos assim que o nosso Arduino não passava o teste, estava portanto defeituoso. Como sugerido em outros fóruns relacionados com este problema, a solução foi mesmo mandar vir outro Arduino. O código começa com a definição de duas variáveis. O max speed é a velocidade máxima do robô, e esta variável vou explicar mais à frente. Temos a definição dos pins do Arduino que correspondem a cada terminal dos motores, tal como os terminais do Arduino que enviam a informação para os LEDs. E os pins do Arduino que recebem informações do valor captado pelas fotorresistências. Estas duas variáveis vou explicar mais à frente, pois é mais fácil. Este método de setup ocorre quando o Arduino se liga, e aqui são definidos todos os pins do Arduino que enviam informações como outputs. Aqui os LEDs são ligados e passados 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo, estas variáveis vão ser definidas. Este vai ser o valor base captado pelas fotorresistências. Vamos também fazer com que os motores comecem a rodar a máxima velocidade. O método loop corre infinitamente após o Arduino estar ligado, e chamamos este método duas vezes em cada loop. A primeira para a parte da direita do robô e a segunda para a parte esquerda. Neste método é captada a diferença de luz entre o momento em que o método é chamado e o valor base. Este if obriga a que o valor inicial de luz seja maior, ou seja, que haja mais luz escura no momento em que este método é chamado. Esta variável é a diferença do valor máximo de velocidade e a diferença de luz captada transformada numa velocidade, através desta variável. Esta variável indica a quantidade de unidades de velocidade correspondentes a uma unidade de variação de luz. O valor obtido é aplicado na roda. No entanto, se esse valor for tão baixo que seja inferior a zero, a outra roda começa a girar no sentido contrário. Para fazer a roda andar no outro sentido, tivemos de alterar o terminal do motor que recebia energia. Passamos assim à versão 3 do nosso robô, a última versão. Nesta versão,
modificámos outros aspectos do nosso robô. Adicionámos uma pilha para tornar o robô mais rápido e, por causa da nova fase do projeto, que envolvia descontinuidades e ângulos retos como desafios, mandámos também vir um sensor que lê mais do que duas posições em simultâneo. Tudo isto para conseguir passar as descontinuidades. No entanto, este sensor viria a chegar muito tarde e, como irão ver no código, tivemos que utilizar algumas táticas para conseguir atingir os nossos objetivos. Devido ao pouco tempo, fizemos a alteração do sensor com a possibilidade de voltar à versão anterior através da estrutura de lei que tínhamos construído. Este é o circuito que corresponde à terceira versão do nosso robô. Aqui podemos ver o Arduino, a breadboard, o novo sensor, o interruptor, dois conjuntos de pilhas que correspondem a pilhas de 9 volts, os motores e o processador que substitui o motor shield. Aqui podemos ver o diagrama do sensor que utilizamos para a versão 3 do robô. Aqui estão os terminais para os 8 sensores. Aqui podemos ver as duas opções de LED-ON, de VCC e ainda as várias opções de ground que permite esta placa. Aqui está uma fotografia do sensor com as ligações que utilizamos. Como podem verificar, utilizamos apenas 6 dos 8 sensores da placa e, como também puderam ver no circuito anteriormente mostrado, estes foram ligados aos terminais analógicos do Arduino. Aqui podemos ver a ligação de ground, VCC e LED-ON que utilizamos. Ainda de lado podemos ver a resistência que é necessária ao funcionamento do sensor. O código da versão 3 é idêntico ao código da versão 2. Apenas acrescentámos uma parte para que o robô fosse capaz de superar o ângulo reto, que era o maior desafio da pista. Esta parte do código, que podem ver, é ativada quando o robô detecta um ângulo reto. Definimos algumas variáveis, como a luz preta, como menos 300, e estes 3 booleans, que inicialmente foram definidos como false. A primeira coisa a fazer, quando o robô detecta o ângulo reto, é acelerar a roda esquerda para a máxima velocidade e parar a roda direita para que ele conseguisse fazer a curva. O problema era saber quando é que ele devia parar. Este if indica que a superfície é branca, ou seja, a diferença de luz entre a luz inicial obtida e a luz que está a ser obtida no momento em que este método é chamado é superior à luz preta. Se esta superfície branca fosse a primeira e se o segundo preto já tivesse sido atingido, então o ângulo reto tinha sido superado e isto invalidaria o ângulo reto, fazendo assim com que ele continuasse a navegar normalmente. Caso o primeiro branco ainda não tivesse sido atingido, então seria este, uma vez que ele estava em superfície branca. Para o caso de encontrar uma superfície preta, se o primeiro branco já tivesse sido atingido, então este era o segundo preto atingido. Com base neste código, conseguimos superar o ângulo reto. Falaremos agora dos nossos planos para o futuro. O nosso robô está muito longe de estar acabado e com o próximo passo do projeto mesmo à porta, há ainda muita coisa que pode ser feita para este funcionar. Vamos ainda criar um sistema de PID, que infelizmente não tivemos tempo de o fazer devido à entrega da peça, foi bastante tarde. Vamos instalar um sistema de ultrassons para o robô poder navegar pelos obstáculos. Vamos fazer uma remodelação no chassi do carro, novamente para um chassi de madeira. Atualmente temos um feito de cartão e, embora seja bastante leve, é demasiado frágil. Vamos proceder à instalação de uma breadboard mais pequena, para poupar peso e espaço na base do chassi. Por fim, uma mensagem final de motivação que queremos passar é que é importante nunca desistir. Mesmo quando nos parece que todos os contratempos estão a surgir à nossa frente, na véspera da prova, por exemplo, não tínhamos nada pronto, uma vez que a peça fundamental ao passo seguinte não tinha chegado, nós mantivemos a compostura, trabalhámos o máximo que pudemos para criar e ter algo para o dia da prova. Embora não conseguíssemos fazer todo o circuito, conseguimos fazer o suficiente para ultrapassar uma parte crucial do percurso. Inicialmente não precisámos de comprar nada e bastou-nos usar a criatividade. A nossa primeira forma de detectar a linha foi com base numa estrutura de Lego, juntamente com LEDs e fotorresistências, que, como podem ver, é muito original.